Milionário defende mendiga negra e irmão de farsa da irmã manipuladora. As manchetes brilhavam nas telas dos celulares, como um sinal em neon na escuridão da vida urbana. Milionário defende mendiga negra e irmão de farsa da irmã manipuladora. A história de Miguel, o magnata carismático de forte e poucos anos, ecoou pelas ruas abarrotadas da cidade. Ele era o homem que parecia ter tudo. Riquezas além da imaginação, festas luxuosas cheias de champanhe e risadas. Mas por trás das câmeras e sorrisos, havia um vazio que angustiava sua alma. Um buraco negro que ninguém conseguia preencher. Certa noite, enquanto o céu se vestia de um manto escuro e as luzes da cidade cintilavam como estrelas perdidas, Miguel decidiu dar uma volta. Ele estava cansado de ser o centro das atenções. Foi ao Parque Central, o oásis de verde em meio ao cinza. Ali encontrou Clara, uma mulher negra com um olhar profundo que parecia carregar séculos de sabedoria. Ela estava sentada no chão, cercada por algumas poucas posses, mas seus olhos brilhavam como se guardassem um universo. Miguel ficou intrigado. Ele não estava ali para fazer caridade. Mas algo na forma como Clara falava, sua voz calma e firme, o atraiu. Ela o encarou e de repente falou sobre seu irmão, Theo, um jovem que vivia nas ruas. As palavras dela fluíam como se fossem uma canção triste e bela. Cuidado com Raquel, disse ela, e o nome da irmã manipuladora de Miguel fez seu coração acelerar. Raquel sempre esteve ao seu lado, mas desde que conquistou a fortuna, algo em sua essência mudara. Clara revelou que Theo era um prodígio, um jovem talentoso que tocava violão nas esquinas, mas que estava sendo manipulado por Raquel, que sonhava em controlar a fortuna de Miguel. O frio começou a descer pela espinha dele. Ela se aproxima de Theo com falsas promessas. Cuidado, Miguel! Clara exclamou. Sua voz se enchia de urgência. Ele sentiu um nó na garganta. Mas quem era Clara? Por que ela se importava? Miguel começou a visitar Clara. Cada encontro revelava mais camadas sobre a vida dela, sobre suas perdas e sobre um passado que se escondeu nas sombras da cidade. Ele aprendeu que o vazio em sua vida poderia ser preenchido com verdade e conexão. Mas a sombra de Raquel se estendia e as intenções dela tornaram-se cada vez mais claras, ameaçando destruir tudo o que Miguel estava construindo. A verdade parecia dançar diante dele, mas como um mistério sem resolução. Quando finalmente descobriu mais sobre o passado de Clara, ele se viu em um abismo de escolhas. Como poderia proteger Theo, o irmão que nunca conhecera, e se livrar de Raquel, que conhecia seu fraco? O peso da lealdade familiar e os laços que começavam a se formar entre ele e Clara o deixavam em um dilema angustiante. Miguel estava prestes a descobrir que a verdadeira fortuna não estava no dinheiro, mas nas conexões que se formavam nas margens da sociedade. Mas até onde ele iria para proteger aqueles que agora se importavam com ele? E se sua vida de luxo estivesse prestes a desmoronar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
Miguel estava prestes a descobrir que a verdadeira fortuna não estava no dinheiro, mas nas conexões que se formavam nas margens da sociedade. Mas até onde ele iria para proteger aqueles que agora se importavam com ele? E se a sua vida de luxo estivesse prestes a desmoronar? O pensamento do futuro incerto formou um nó em seu estômago, enquanto ele mal conseguia dormir, atormentado pelas verdades reveladas por Clara. Naquela noite, ao voltar para casa, ele decidiu fazer uma surpresa a Theo. Pensou em levar o garoto para um show de música ao vivo, algo que ele sempre sonhou em fazer. A ideia pulsava como um tambor em seu coração, mas ainda havia a sombra de Raquel pairando sobre tudo. Miguel estava determinado a manter Theo longe dela e das suas armadilhas. Enquanto dirigia, o vento soprava à sua volta como se estivesse tentando alertá-lo sobre algo. No dia seguinte, ele se encontrou com Clara e Theo. O parque central estava mais cheio do que o normal. A música de um artista de rua ecoava no ar, criando uma atmosfera mágica. Theo estava radiante. Suas mãos tremiam de empolgação ao tocar seu violão. Miguel o observou, o coração ecoando a alegria do garoto. Mas a felicidade foi curta. Perto dali, Raquel observava, seus olhos espertos analisando a cena. Miguel a sentiu antes mesmo de a ver. Uma onda de tensão o envolveu, pressentimento sombrio. Quando a irmã apareceu, o sorriso dela não chegava aos olhos. Era um sorriso de predadora. Miguel, querido, o que você está fazendo com essas pessoas? Ela disse com um tom de desprezo. Miguel respirou fundo. Elas são importantes para mim, Raquel. A resposta o fez sentir-se forte. Mas a expressão dela mudou em um instante. Uma frieza envolveu o ar, e o silêncio caiu sobre o grupo. Os olhares da multidão se voltaram para eles, a tensão crescendo. Importantíssimo, não é? Mas você sabe que isso não é o que a nossa família precisa. Você não pode se deixar levar por esse tipo de relação. O desprezo dela ressoou como uma sinfonia de alarmes na mente de Miguel. E enquanto a conversa se intensificava, um grito quebrou a tensão. Clara! O grito veio de uma mulher que corria em direção ao grupo. Era Clara, com a expressão mais pálida que ele já viu. Você não pode confiar nela, Miguel. Ela fez algo terrível. A noite retumbou com suas palavras e todos ali sentiram um tremor. A multidão parou. Os murmúrios começaram. O que ela fez? Miguel se virou, a confusão estampada no rosto. Clara tremia, os olhos marejados. A história que te contei não é tudo. Raquel não é sua irmã. Ela é a mãe de Theo. O mundo de Miguel desmoronou. Ele olhou para Theo, depois para Raquel, buscando respostas. A revelação o atingiu como um golpe. Raquel, sentindo a pressão, sorriu, embora seus olhos estivessem frios como gelo. Eu sempre soube que um dia você precisaria de mim, Miguel. Estava apenas preparando o terreno. O eco daquelas palavras pairou entre eles, deixando um gosto amargo na boca de Miguel. E agora? O que fazer com essa nova verdade que havia virado tudo de cabeça para baixo? Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. As conexões que pensou que existiam agora se revelavam como uma teia de mentiras. O que mais ele não sabia? A mente dele girava e a angústia era palpável.
A vida que conhecia estava em frangalhos, e enquanto a multidão murmurava, Miguel percebeu que estava preso em um labirinto sem saída. O futuro não parecia mais promissor. Algo mais sombrio se desenrolava diante dele, e ele não sabia se conseguiria lidar com isso. Miguel ficou paralisado. O horror nas palavras de Clara reverberava na sua mente. Raquel não era apenas sua irmã, ela era a mãe de Theo. Ele olhou para Theo, que parecia em choque, e depois para Raquel, que mantinha um sorriso gelado. O mundo ao seu redor desapareceu. O murmúrio da multidão virou um eco distante. Ele precisava entender. Você está mentindo! Miguel gritou, a voz carregada de indignação. O desespero se espalhou como fogo. Mas Clara apenas segurou a mão de Theo, buscando conforto. Não estou, Miguel. Eu juro! A sinceridade nos olhos dela fazia Miguel hesitar. Raquel, no entanto, não hesitava. Você deve se lembrar, Miguel. Um passado que você preferia esquecer, não é? Ela avançou. A expressão dela era de alguém que detinha a verdade. Theo nasceu de um amor que não deveria existir. Um amor que só trouxe dor para nossa família. Eu só queria proteger você. O sentimento de traição começou a borbulhar em Miguel. Proteger ou manipular? Você sempre esteve atrás da minha fortuna, Raquel. A tensão crescia. O público ao redor se aglomerava, atraído pela cena. Miguel os sentiu. Seus olhares pesados, julgadores. Tudo que eu fiz por você, para nosso bem. E agora você se junta a essas pessoas? O desprezo na voz dela crescia. Ela gesticulava como se quisesse afastá-los. Miguel viu Raquel por detrás de uma máscara, uma mulher consumida pela ambição. Mas então, algo inesperado. Theo começou a tocar seu violão. As notas suaves cortaram o ar tenso. Um apelo silencioso por paz. As pessoas pararam para ouvir e rapidamente o caos se acalmou. A música trouxe uma carga emocional, misturando a dor e a beleza de uma vida que poderia ter sido diferente. Miguel sentiu um nó na garganta se apertar. Temos que sair daqui, Clara murmurou. Mas Miguel ainda estava preso. Theo, você sabia? Você sabia que ela era sua mãe? A pergunta escapou e imediatamente perdeu seu peso. Theo hesitou, mas as notas continuavam a fluir, como se a música dissesse mais do que qualquer palavra. Eu só queria entender quem eu sou, Theo respondeu, a voz trêmula. Os olhos dele estavam cheios de um desespero que Miguel reconhecia bem. Miguel sentiu uma onda de empatia. Theo não era só um talento perdido, ele vivia um turbilhão interno. Mas Raquel, percebendo que perdera o controle da situação, decidiu agir. Desista, Miguel! Você nunca será feliz com eles. Eles só vão te arrastar para baixo. Eu sou sua família. Ela gritou com um misto de raiva e desespero. Como se implorasse, mas ao mesmo tempo ameaçasse. E foi nesse momento, ao olhar em volta, que Miguel percebeu o que estava em jogo. Família? A verdadeira família é a que escolhemos, não a que nos impõe. Ele exclamou, a raiva o consumindo. Clara olhou para ele expectante, como se ali estivesse a resposta. Mas então, um grito cortou a atmosfera. Uma mulher desconhecida se abriu caminho na multidão. Pare! Você não pode apenas ficar em silêncio. A voz dela era como um raio em meio à tempestade. Todos se viraram para ela, a confusão reinando. Teve um acidente, uma lembrança
que não pode ser ignorada. As palavras deixaram todo mundo boquiaberto. A mulher se aproximou de Miguel. O olhar dela ardendo. A verdade sobre o seu passado, sobre Raquel e Theo, estão prestes a vir à tona. O olhar dela foi direto no coração de Miguel, e a realidade parecia desmoronar ao seu redor. Um novo mistério emergiu, e Miguel sentiu o pânico crescer. O que mais ele não sabia? A sombra da dúvida voltou a invadir sua mente, enquanto a multidão murmurava. Uma nova nuvem de incerteza pairando no ar. E ao olhar para Clara e Theo, ele percebeu que aquela noite ainda não tinha fim. O verdadeiro pesadelo poderia estar apenas começando. Miguel ficou paralisado. O choque nas palavras de Clara o atordoou. Raquel não era só sua irmã. Ela era a mãe de Theo. Ele olhou para Theo, que parecia completamente perdido, e depois para Raquel, que mantinha um sorriso gelado no rosto. O mundo ao seu redor desapareceu. O murmúrio da multidão virou um eco distante. Ele precisava entender. Você está mentindo! Miguel berrou, a indignação transbordando. O desespero se espalhou como fogo. Mas Clara segurou a mão de Theo, buscando conforto, enquanto a verdade que ela revelou parecia flutuar no ar. Não estou, Miguel, eu juro. A sinceridade nos olhos dela fez Miguel hesitar. Raquel, por sua vez, se adiantou. Você deve se lembrar, Miguel. Um passado que você preferia esquecer, não é? A voz dela soou como um açoite. Theo nasceu de um amor que não deveria existir. Um amor que só trouxe dor para a nossa família. Eu só queria proteger você. A traição começou a borbulhar no coração de Miguel. Proteger ou manipular? Você sempre esteve atrás da minha fortuna, Raquel. As palavras escaparam, afiadas como facas, e o público ao redor se aglomerava, atraído pela cena eletrizante. E então, no meio desse labirinto emocional, algo inesperado aconteceu. A mulher desconhecida que tinha interrompido tudo deu um passo à frente. Pare! Você não pode apenas ficar em silêncio. A voz dela era como um raio. Todos se viraram e a tensão ficou palpável. Teve um acidente, uma lembrança que não pode ser ignorada. As palavras dela deixaram a multidão em choque. A mulher olhou diretamente para Miguel. E o peso do olhar atravessou seu peito. A verdade sobre o seu passado, sobre Raquel e Theo, estão prestes a vir à tona. Miguel sentiu um frio na barriga. O que mais estava escondido? Acidente? Miguel repetiu confuso. Que acidente? A multidão prendeu a respiração. Ela respirou fundo antes de continuar. Uma criança que você nem sabia que existia. Um drama familiar que se estendeu por anos. Olhares curiosos se direcionaram para Raquel, cujo semblante mudou de frio para sombrio. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que estava acontecendo? Theo não é o único filho. A mulher disse e Miguel sentiu seu coração parar. Raquel teve outra criança e a criança, bem, está aqui! Nesse exato momento, um murmúrio percorreu a multidão. Theo arregalou os olhos, confundido, e Miguel sentiu uma onda de vertigem. Raquel ficou quieta, sua expressão agora uma máscara de pânico. Cale-se! Ela gritou. Mas a mulher não recuou. Você precisa ouvir a verdade! A criança que Raquel escondeu, ela está em perigo! E você, Miguel, é a única pessoa que pode ajudar. Miguel não sabia o que pensar. Que verdade? Que criança? O medo encheu seu coração. E Theo olhou para Miguel, seus olhos cheios de dúvida.
Como ele poderia proteger seu irmão agora? A cada segundo que passava, a tensão aumentava, como uma corda prestes a arrebentar. Ela foi levada, Miguel, levado por alguém que desejava vingança. Raquel não só perdeu um filho, mas outra parte de seu passado que fugiu ao controle. E essa criança, ela está mais próxima do que você imagina. A mulher olhou fixamente para Raquel, desafiadora. Você vai ter que confrontar a verdade. O ar ficou pesado. Miguel estava prestes a descobrir que as peças do quebra-cabeça que ele pensava ter montado eram apenas sombras de uma história muito mais sombria. E se tudo que você acreditava sobre a sua vida fosse uma ilusão, Miguel? A pergunta ecoou, perfurando o coração dele como uma flecha. O tempo parecia parar. Miguel estava paralisado. O futuro se tornava nebuloso e incerto, e ele percebeu que tudo estava prestes a desmoronar. Que laços! Ele realmente tinha! O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? Ele olhou novamente para Clara e Theo, enxergando neles o apelo silencioso por respostas. E o que mais, além de que já enfrentava, poderia vir à tona? O peso dessa nova realidade o sufocava. E ao observar o olhar de Raquel, uma nova pergunta surgia. O que mais ela ocultara? O destino do que restava de sua família, da segurança de Theo e da verdade sobre si mesmo, pendia na balança. E ele estava no centro de tudo, sem saber como agir. Miguel ficou paralisado. O choque nas palavras de Clara o atordoou. Raquel não era só sua irmã, ela era a mãe de Theo. Ele olhou para Theo, que parecia completamente perdido, e depois para Raquel, que mantinha um sorriso gelado no rosto. O mundo ao seu redor desapareceu. O murmúrio da multidão virou um eco distante. Ele precisava entender. Você está mentindo? Miguel berrou, a indignação transbordando. O desespero se espalhou como fogo. Mas Clara segurou a mão de Theo, buscando conforto, enquanto a verdade que ela revelou parecia flutuar no ar. Não estou, Miguel. Eu juro. A sinceridade nos olhos dela fez Miguel hesitar. Raquel, por sua vez, se adiantou. Você deve se lembrar, Miguel. Um passado que você preferia esquecer, não é? A voz dela soou como um açoite. Theo nasceu de um amor que não deveria existir. Um amor que só trouxe dor para nossa família. Eu só queria proteger você. A traição começou a borbulhar no coração de Miguel. Proteger ou manipular? Você sempre esteve atrás da minha fortuna, Raquel. As palavras escaparam, afiadas como facas, e o público ao redor se aglomerava, atraído pela cena eletrizante. E então, no meio desse labirinto emocional, algo inesperado aconteceu. A mulher desconhecida que tinha interrompido tudo deu um passo à frente. Pare! Você não pode apenas ficar em silêncio. A voz dela era como um raio. Todos se viraram e a tensão ficou palpável. Teve um acidente, uma lembrança que não pode ser ignorada. As palavras dela deixaram a multidão em choque. A mulher olhou diretamente para Miguel e o peso do olhar atravessou seu peito. A verdade sobre o seu passado, sobre Raquel e Theo, estão prestes a vir à tona. Miguel sentiu um frio na barriga. O que mais estava escondido? Acidente? Miguel repetiu confuso. Que
acidente! A multidão prendeu a respiração. Ela respirou fundo antes de continuar. Uma criança que você nem sabia que existia. Um drama familiar que se estendeu por anos. Os olhares curiosos se direcionaram para Raquel. Cujo semblante mudou de frio para sombrio. Miguel sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que estava acontecendo? Theo não é o único filho, a mulher disse, e Miguel sentiu seu coração parar. Raquel teve outra criança. E a criança, bem, está aqui, nesse exato momento. Um murmúrio percorreu a multidão. Theo arregalou os olhos, confundido, e Miguel sentiu uma onda de vertigem. Raquel ficou quieta, sua expressão agora uma máscara de pânico. Cale-se! Ela gritou, mas a mulher não recuou. Você precisa ouvir a verdade. A criança que Raquel escondeu, ela está em perigo. E você, Miguel, é a única pessoa que pode ajudar. Miguel não sabia o que pensar. Que verdade? Que criança? O medo encheu seu coração. E Theo olhou para Miguel, seus olhos cheios de dúvida. Como ele poderia proteger seu irmão agora? A cada segundo que passava, a tensão aumentava, como uma corda prestes a arrebentar. Ela foi levada, Miguel, levado por alguém que desejava vingança. Raquel não só perdeu um filho, mas outra parte de seu passado que fugiu ao controle. E essa criança, ela está mais próxima do que você imagina. A mulher olhou fixamente para Raquel, desafiadora. Você vai ter que confrontar a verdade. O ar ficou pesado. Miguel estava prestes a descobrir que as peças do quebra-cabeça que ele pensava ter montado eram apenas sombras de uma história muito mais sombria. E se tudo o que você acreditava sobre a sua vida fosse uma ilusão, Miguel? A pergunta ecoou, perforando o coração dele como uma flecha. A multidão começou a murmurar. O que isso significa? Quem é essa criança? As vozes estavam nervosas, a confusão palpável. Raquel olhou para o lado como se quisesse desaparecer, mas as palavras que a mulher jogara no ar eram irreversíveis. Que passado você escondeu, Raquel? Miguel questionou. A raiva e a necessidade de saber se misturando. A mulher se aproximou ainda mais. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. A vida de todos nós depende disso. A urgência na voz dela disparou um alerta em Miguel. E nesse momento, uma sirene soou ao longe. O som cortou a tensão como uma faca. E todos na multidão pararam. Raquel ficou pálida e começou a recuar. Mas Miguel estava fixo na mulher desconhecida. Espera! Ele gritou. Você não pode simplesmente sair assim. Mas ela já estava em movimento, puxando algo do bolso. Uma pequena pulseira. A mesma pulseira que Miguel lembrava de sua infância. Um símbolo de um passado que sua mãe havia guardado por muito tempo. Você está ligada a isso, Miguel? A mulher sussurrou, enquanto a sirene se aproximava mais. Indicou para a pulseira. E isso é um sinal. O que você estava prestes a descobrir muda tudo. Não pense que a verdade acabou aqui. E com isso, a multidão começou a se dispersar. O pânico tomou conta. Miguel estava mais confuso do que nunca e sentia que estava no limite. O que mais Raquel havia escondido? O que estava prestes a acontecer? Vários sentimentos foram crescendo dentro dele. Medo, raiva, mas também uma centelha de esperança em algo que ele não conseguia nomear. A vida dele nunca mais seria a mesma. E essa escuridão, cheia de segredos e verdades, parecia estar apenas começando.
Miguel estava paralisado. O choque nas palavras da mulher desconhecida o atordoou. A sirene ecoava ao longe, mas nada comparado à tempestade em sua mente. O que mais ele não sabia? Ele olhou para Raquel, que agora tinha o rosto pálido, e Theo, que parecia perdido em um mar de confusão. A multidão ao redor estava em silêncio, absorvendo cada palavra. Quem é essa criança? Miguel exigiu saber, a voz tremendo. A mulher olhou para Raquel, desafiadora, e ele podia ver o medo nos olhos dela. A tensão era palpável. O ar estava pesado. Então, a mulher começou a falar novamente. A criança foi levada há anos, Miguel. Quando você tinha apenas 7 anos, Raquel fez tudo para proteger você, mas a verdade é que ela não foi a única a perder um filho. Aquela criança é sua irmã. Minha irmã? O ar escapou dos pulmões de Miguel. Ele olhou para Raquel, que tremia, uma mistura de vergonha e raiva misturada em sua expressão. Miguel não conseguia processar a ideia. Você está me dizendo que eu tenho uma irmã? Sim, e ela está em perigo agora. Você precisa agir, a mulher disse, angustiada. Miguel sentiu um nó na garganta. A confusão se transformando em clareza agonizante. E onde ela está? O que você sabe? O desespero aflorou e a multidão começou a murmurar. Ninguém sabia o que fazer. Um grupo a levou por vingança. Eles querem Raquel e, por tabela, você. A mulher fez uma pausa, o peso da informação cruzando seus olhos. Ela não é apenas sua mãe. É a chave de um segredo que vai muito além do que você imagina. Segredo? Que tipo de segredo? Miguel perguntou, sua mente girando, tentando juntar as peças. Ele olhou para Theo, que estava agora em silêncio, absorvendo tudo. Uma expressão de dor se espalhou por seu rosto jovem. Raquel, que até então parecia invulnerável, agora estava quase Dela era uma súplica, mas a imagem da mulher que ele conhecia se desfazia. Necessário? Você me escondeu a verdade por anos! Miguel gritou, indignado. O tumulto na multidão cresceu. Pessoas começando a se mover. A tensão se intensificando. E então, em meio ao caos, um grito cortou o ar. Miguel! Uma figura se destacou entre a multidão. Uma jovem com um olhar familiar e aterrorizante. Uma mulher que parecia ter saído de um pesadelo. Seu semblante exibia uma mistura de raiva e desespero. Você não sabe o que aconteceu. Eu sou a sua irmã. Eu sou a criança que Raquel perdeu. O coração de Miguel disparou. Ninguém conseguia se mover. Piscadas de olhos seguidos. Ninguém sabia como reagir. O rosto da jovem se tornou um borrão familiar. A conexão gritante e real. O que você está fazendo aqui? Isso era tudo que Miguel conseguiu articular. A jovem, que parecia tão perdida quanto ele, aproximou-se. Eu venho atrás de você há anos, mas Raquel sempre me segurou. Agora eles estão atrás de mim. E agora você também. Você precisa me ajudar. As emoções explodiram e a multidão se espalhou, cercando-os, absorvendo a intensidade. Aqui está mais do que segredos de família, Miguel. A vida de todos nós depende disso. Você precisa escutar. As palavras dela ecoaram na mente de Miguel. Ele se sentia preso, uma marionete nesse jogo de sombras. E a verdade começava a desmoronar em sua volta. O peso do passado, da culpa e da verdade recaiu sobre ele em um só momento. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele encarou Raquel, aguardando alguma resposta,
Mas tudo o que viu foi desespero no rosto dela, que agora parecia um tanto vulnerável. Miguel estava prestes a descobrir que a filha perdida não era o único segredo. A mente dele girava. O que mais estava escondido? E a pergunta ecoou: a quem ele poderia realmente confiar? Estava tudo prestes a desmoronar, e Miguel estava no centro do furacão. Miguel estava paralisado. O choque nas palavras da mulher desconhecida o atordoou. A sirene ecoava ao longe, mas nada se comparava à tempestade em sua mente. O que mais ele não sabia? Olhou para Raquel, que agora tinha o rosto pálido, e Theo, que parecia perdido. A tensão era palpável e a multidão ao redor permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Quem é essa criança? Miguel exigiu. A mulher olhou para Raquel, desafiadora, e o medo nos olhos de Raquel era evidente. A criança foi levada há anos, Miguel, quando você tinha apenas 7 anos. Raquel fez tudo para proteger você, mas a verdade é que ela não foi a única a perder um filho. Aquela criança é sua irmã. Minha irmã? O ar escapou dos pulmões de Miguel. Ele encarou Raquel, que tremia. Você está me dizendo que eu tenho uma irmã? Sim, e ela está em perigo agora. Você precisa agir. A mulher disse, angustiada. E onde ela está? O que você sabe? Miguel perguntou, a urgência transparecendo em sua voz. O desespero estava borbulhando, e a multidão começou a murmurar, cada vez mais inquieta. Ela foi levada por pessoas que desejam vingança. E Raquel não só perdeu um filho, mas outra parte de seu passado fugiu ao controle. E essa criança, ela está mais próxima do que você imagina. Theo estava em silêncio, os olhos arregalados, enquanto Raquel enfrentava a realidade, sua máscara de controle se desmoronando. Em um momento de fraqueza, seus braços caíram ao lado do corpo, como se houvesse renunciado à luta. Você não pode me culpar, Miguel. Eu fiz isso para te proteger. Raquel gritou, o desespero na voz dela transparecendo. Miguel a encarou, uma mistura de raiva e compaixão fervilhando dentro dele. O que mais ela esconderia? Que verdade você me escondeu? O que mais está envolvido nisso? Ele indagou, sua voz ecoando entre os murmúrios. Escute! A mulher interrompeu, sua urgência aumentando. Ela não é a única que deve ser encontrada. Seus olhos brilharam. Outras crianças. Mais do que você imagina. E nesse instante, uma explosão ressoou, interrompendo tudo. O chão sob seus pés tremeu, e a multidão entrou em um estado de pânico. Miguel olhou em volta, atordoado. O que tinha sido aquele barulho? Fuja, todos! Muitas pessoas começaram a correr, espalhando-se como folhas ao vento. Miguel sentiu o coração disparar. Ele não podia deixar Clara e Theo para trás. Sem pensar 2 vezes, ele agarrou a mão de Theo e puxou Clara para perto. Raquel estava se afastando, tentando desaparecer na massa. Mas Miguel não podia permitir isso. Você não vai a lugar nenhum, ele gritou, tentando manter a calma, enquanto o pânico se espalhava ao redor. O que era aquela explosão? O que mais estava prestes a acontecer? Então, em meio ao caos, a mulher desconhecida fez um gesto desesperado com a mão. Miguel, espera, tenho algo para você. Ela retirou um colar do pescoço, uma corrente cravejada com uma pequena chave em formato de coração. Essa é a chave para entender tudo. Antes que Miguel pudesse perguntar, uma nuvem de fumaça espessa começou a se espalhar, envolvendo tudo em um manto escuro. Ele pegou Theo com força e puxou Clara. Os gritos e o caos aumentavam. Ele sentia a adrenalina pulsar nas veias. Família, Miguel, isso é maior do que você imagina.
Olhe mais de perto. A mulher continuou, enquanto a fumaça tornava as coisas cada vez mais confusas. Ele lutava para ver seu caminho, com as mãos firmes em Theo e Clara, mas a visão começava a falhar. A explosão parecia um eco das verdades não ditas, reverberando na mente dele. Quem mais estava envolvido? Era tudo uma armadilha? Segurou firme, buscando qualquer sinal de Raquel. Mas em meio à fumaça e ao pânico, ela havia desaparecido como um fantasma. Ela não conta tudo, Miguel. A chave é a única forma de saber a verdade. A mulher gritou, mas a fumaça tornou difícil ouvir. Ele precisava encontrá-la. Precisava saber. Com um empurrão, avançou, arrastando Theo e Clara, determinado a não deixar que todas as respostas escapassem. Mas sob a névoa da confusão, uma nova figura surgiu do caos. Era Raquel. Seus olhos brilhavam como um misto de desesperança e raiva. Miguel, gritou, você não entende. Não há tempo. E com isso, a fumaça se desfez e Miguel e Theo puderam ver. Raquel segurava algo nas mãos. Uma caixa antiga, com símbolos estranhos. Miguel sentiu um calafrio. O que mais estava escondido ali? Era hora de descobrir a verdade. Miguel parou. A caixa antiga nas mãos de Raquel, brilhando sob a luz fraca das lâmpadas do parque. A confusão dominava seu rosto, enquanto ele tentava processar o que estava acontecendo. A multidão se aglomerava, os olhares voltados para eles, como se fossem uma atração de circo. O tumulto fazia seu coração disparar. — Raquel, o que é isso? Ele perguntou. A voz trêmula de emoção. Estava prestes a confrontar a mulher que sempre considerou sua irmã. Mas naquele momento ela parecia outra pessoa. Os olhos de Raquel brilhavam com uma mistura de medo e desespero. É a chave, Miguel! A chave para tudo! Ela estava prestes a abrir a caixa, mas sua voz tremia. Aquilo era mais do que apenas um objeto. Havia um peso em suas palavras. Uma gravidade que Miguel sentiu como uma pressão em seu peito. Não a abra! Gritou a mulher desconhecida, mas era tarde. Com um movimento brusco, Raquel levantou a tampa da caixa. Dentro dela, um brilho ofuscante se espalhou. Miguel estreitou os olhos. O que era aquilo? Um objeto pequeno, uma pulseira dourada. Reluzia com uma luz própria. Essa pulseira é tudo! Miguel! Ela contém segredos que não podem ser ignorados. Segredos que vão mudar tudo! Explicou Raquel. Mas a urgência na voz dela se transformou em desespero. E então, sem aviso, um grito cortou o ar. Não! Uma sombra se lançou sobre eles. Era Theo, que havia se afastado um pouco, agora correndo em direção a eles com os olhos arregalados. Não a toque! Ela não deve ser aberta! Raquel hesitou. O medo na expressão de Theo a paralisou. Miguel não entendeu. Por que você está tão apavorado, Theo? O que está acontecendo? Mas então a atmosfera ficou pesada. O queixo de Theo tremia. E ele sussurrou. Ela traz a maldição que nossa família carregou por gerações. Miguel sentiu o sangue gelar nas veias. O que quer que estivesse dentro daquela caixa não era só uma simples pulseira. A multidão começou a murmurar, o pânico crescendo ao seu redor. Vocês não entendem. Aquela pulseira? Ela foi responsável por mortes, por separações. Raquel, você precisa destruí-la.
Theo exclamou, gesticulando freneticamente. Destruir? É isso que você quer, Theo? Raquel questionou, a voz agora cheia de raiva. Você sempre foi fraco. Eu sempre fiz isso para proteger você, para proteger o Miguel. A tensão era palpável. O ar estava carregado de emoção, e Miguel se sentiu perdido entre os dois. Proteger? Assim você considera proteção? Retrucou Theo. Sua voz agora elevada. Você sempre foi egoísta. O confronto entre irmãos era intenso. Raquel parecia se esgotar em um mar de emoções turbulentas, enquanto Miguel lutava para entender o que estava acontecendo. Então tudo se virou. A pulseira começou a brilhar intensamente. Uma luz ofuscante preencheu o espaço entre eles. Miguel apertou os olhos e, quando conseguiu ver novamente, o parque estava vazio. As pessoas haviam desaparecido, como se nunca tivessem existido. Somente ele, Theo e Raquel permaneceram ali, cercados por uma escuridão crescente. Não! O que aconteceu? Onde está todo mundo? Miguel se desesperou, olhando ao redor, mas o vazio era profundo e assustador. A única coisa que restava era o brilho da pulseira, agora pulsando como um coração. Foi ela! A maldição! Disse Theo, sua voz ressoando. Ela trouxe vocês para cá. O que você fez, Raquel? Raquel parecia aterrorizada. Não! Eu não sabia! Mãe sempre disse para não tocar nela. A voz dela agora vinha em um lamento. O ambiente mágico e, ao mesmo tempo claustrofóbico, transformava-se em um labirinto feito de sombras. O que havia acontecido? Miguel não tinha certeza, mas a dúvida crescia dentro dele, como um monstro se alimentando do medo que agora o cercava. O que mais Raquel havia escondido? O que significava aquela pulseira? E a maldição? Será que era real? Miguel olhou para Theo, mas não encontrava respostas. Só um desespero compartilhado. E enquanto a escuridão se aprofundava, ele percebeu que estava preso em uma trama muito maior do que ele jamais imaginou. Isso não acabou! Theo gritou com a determinação açoitada. Mas o que mais ainda estava por vir? A jornada apenas começava. E Miguel sentiu que a verdade estava mais longe do que ele pensava. Miguel estava paralisado. O choque nas palavras da mulher desconhecida o atordoou. A sirene ecoava ao longe, mas nada se comparava à tempestade em sua mente. O que mais ele não sabia? Ele olhou para Raquel, que agora tinha o rosto pálido, e Theo, que parecia perdido. A tensão era palpável. Quem é essa criança? Miguel exigiu. Ele precisava de respostas, com a urgência apertando seu peito. Raquel estava em choque, as mãos trêmulas segurando a caixa. A mulher desconhecida olhava para as duas figuras em sua frente, como se estivesse esperando o desenrolar de um drama ancestral. Então, assim como um relâmpago corta o céu, a pulseira começou a brilhar. Uma luz ofuscante preencheu o espaço entre eles e, com isso, tudo pareceu mudar. Miguel sentiu suas pernas fraquejarem e Theo gritou: "Cuidado! Não a toque!" Era tarde demais. Quando a luz os envolveu, Miguel sentiu uma onda de calor e imediatamente ficou nauseado. A caixa começou a vibrar, enquanto sombras dançavam ao seu redor. E uma voz ecoou na sua mente:
familiar e distante. Miguel, eu sempre estive com você. Ele percebeu que o silêncio da multidão ao redor começava a se quebrar em gritos de pânico e confusão. Quando a luz diminuiu, Miguel olhou em volta e tudo estava diferente. O parque agora parecia um campo de batalha. O chão estava coberto de destroços e a visão que antes conhecia se transformou em um cenário de caos. Pessoas corriam e as árvores estavam em chamas, suas sombras projetando formas monstruosas. E no centro de tudo isso, Miguel notou alguém. Uma figura familiar, mas ao mesmo tempo distorcida pela fumaça e pelas chamas. Ele não podia acreditar no que via. Aquela silhueta era sua mãe. Mãe! Ele gritou, mas a voz dele parecia se perder no ar. Você precisa entender, Miguel. O que você fez foi invocar algo que nunca deveria ser tocado. Ela avançava na direção dele, com uma expressão de desespero e determinação. A mulher desconhecida também se virou, a expressão em seu rosto se transformando em pânico ao perceber a figura familiar. Mãe, o que está acontecendo? Miguel perguntou, o coração batendo forte no peito. Ou era a conexão entre a caixa e sua mãe? Essa pulseira que você está segurando, ela pertence à sua família, à nossa família. Mas muito mais do que isso. Sua voz tremia e uma sombra passou sobre ela, a luz das chamas refletindo nos seus olhos. Raquel, que estava inquieta do lado, soltou uma risada nervosa. Você se apressa a voltar? Você não era nada! Ela parecia tomar coragem, como quem estava lutando contra um inimigo invisível. Você não pode se intrometer agora! A expressão de Miguel virou-se de confusão para horror. Intrometer? Mãe, quem é você? O que está acontecendo? Suas palavras saíam como um sussurro, sufocadas pelo caos ao redor. A necessidade de respostas crescia. Ele olhou para Theo, que estava em estado de choque, os olhos arregalados de medo e raiva. Você não entende, Miguel. Essas verdades sempre estiveram escondidas de você. Raquel foi sempre a vilã. Ele gesticulava desesperadamente em direção à mãe e à figura em chamas. Neste momento, a luz da pulseira oscila e uma onda de energia se espalhou. Tudo na atmosfera mudou. Miguel ficou tonto, sentindo que as respostas estavam se aproximando. Mas a sensação era como um veneno. Ele percebeu que o olhar de Theo estava fixo na esposa. Você não pode deixar isso acontecer de novo, Raquel. Não pode! Você é a que está por trás de tudo isso. O fogo subiu e a situação se tornava mais séria. A figura de sua mãe se desfez em um turbilhão de sombras. A imagem do passado começou a se desvanecer. Miguel sentiu o chão mudar sob seus pés, caindo em um abismo sem fundo. Você nunca foi o que pensei! Ele gritou. As palavras escaparam da boca, cheias de dor e ansiedade. Raquel olhou para ele e a expressão dela parecia uma máscara quebrada. Você não pode saber, Miguel. Não agora. O futuro depende disso. Mas o que exatamente era o futuro que ela mencionava? Miguel sentiu o pânico crescer dentro dele. Uma torrente de emoções o envolvia. Desespero, raiva, confusão. Eu sou a verdadeira herdeira. E você, Miguel, você não é. Nada do que sempre pensou ser. Raquel gritou com um profundo eco de ressentimento. Você sempre esteve do lado errado. A culpa é sua. A maldição é sua.
O chão tremeu novamente, e os gritos da multidão tornaram-se ensurdecedores. Em um último instante, Miguel sabia, a verdade estava prestes a se revelar. E com isso, tudo desmoronou. As sombras ao redor se levantaram, e ele sentiu um puxão. Em um instante sombrio, quem era a verdadeira vilã? E o que mais ele não sabia sobre sua própria vida? O caos parecia estar apenas começando. Como ele poderia enfrentar o que estava por vir? Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a caixa misteriosa permanecia aberta, com uma pulseira brilhando diante dele. Raquel parecia perdida entre o medo e a raiva, pois a figura de sua mãe, agora tão próximo, trouxe um misto de terror e alívio que ele nunca imaginara sentir. Você precisa entender, Miguel, sua mãe disse, quase implorando, mas a atmosfera ao redor se tornava cada vez mais densa. Entender o quê? Que você me escondeu tudo isso? Que somos parte de um jogo sombrio? A indignação de Miguel transbordava. Ele sentia adrenalina. A verdade não era apenas uma questão de família. Era a questão de quem ele realmente era. O silêncio da multidão se tornava ensurdecedor. Apenas os ecos de suas próprias palavras preenchiam o espaço. Sim, a maldição está em nós e a pulseira é a chave para quebrá-la, Raquel gritou, o desespero finalmente transparecendo. O mundo em volta surgiu como um pesadelo que se desenrolava diante de seus olhos. Mas se você tocar nela de novo, pode ser o fim. Abrace isso, Miguel. O que você está disposto a fazer para proteger sua família? A pergunta de sua mãe cortou o ar como uma faca. O poder da pulseira pulsava, quase como se estivesse viva. Neste momento, Theo, que estava parado em um canto, se aproximou. Seus olhos brilhavam com determinação. A verdade é um fardo, mas escondê-la não vai nos proteger. Precisamos enfrentar o que vem. Todos nós. Ele olhou para a pulseira e então para os rostos de Miguel e Raquel, fazendo uma conexão entre os três. O alicerce da família estava prestes a ser testado. Raquel hesitou. O medo e o amor estavam lutando dentro dela. Não confie em mim, Miguel. A maldição. Eu não queria que você se envolvesse. Eu nunca quis que isso fosse você. Miguel respirou fundo, nó na garganta quase insuportável. Era hora de decidir. As chamas dançavam ao fundo. As vozes da multidão se tornavam sussurros. Eu não vou deixar você me dizer o que fazer. Já perdi muito tempo nesta vida cercada de mentiras. Vou descobrir a verdade. E se isso significar enfrentar essa maldição, que assim seja. Ele pegou a pulseira. O peso dela era como um mundo em suas mãos. Uma luz intensa ofuscou tudo à sua volta, e seus pensamentos foram bombardeados com flashes de memórias. Fragmentos de uma infância que se esvanecera. Lembranças de um amor perdido em um passado esquecido. Ele sentiu a conexão com Theo e Raquel se fortalecer enquanto as visões giravam em sua mente. A luz estava se espalhando como uma onda, e Miguel percebeu a verdade mais poderosa. Eles eram mais fortes juntos. A maldição que os dividia poderia ser quebrada. Se nós enfrentarmos isso como família, quem sabe o que conseguimos? Ele gritou, sua voz ecoando como um canto de batalha. A pulseira começou a vibrar ainda mais forte. Segurem-se! Ele gritou.
Enquanto as sombras tentavam envolvê-los, o poder começou a girar. Um tornado de luz e escuridão. Então tudo se apagou. Miguel acordou em um lugar diferente. Não estava mais no parque. Havia apenas um campo aberto, céu claro e vento fresco. Ele estava com Theo e Raquel. Todos juntos, mas sem a pressão do drama anterior. Olharam um para o outro com a esperança renascente. A maldição havia sido quebrada? A pergunta ficou no ar. Mas a sensação de liberdade era palpável. Era o começo de uma nova jornada. Uma jornada em busca de verdades e laços que eles nunca haviam compreendido plenamente. Miguel sorriu para os irmãos. O que vem agora? Ele perguntou. Era uma nova vida. Novas possibilidades. E você? O que você faria para descobrir as verdades ocultas da sua própria história? O que mais existe à sua espera? Agora, se você ficou com vontade de saber mais sobre essa história, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias como essa cheguem a mais pessoas. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E na seção de comentários, inunde nosso espaço com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.